Olá, minha gente viajada! Está começando mais um My Trip diretamente aqui de Toronto, no Canadá, e eu já estou com a minha convidada super especial que vocês já conhecem. Quem não conhece, faz o favor de voltar para assistir os demais vídeos para ficar por dentro de tudo relacionado à imigração no Canadá. Já criei uma playlist aqui, então se você está vendo esse vídeo, já pode selecionar dentro dessa pasta, tem vários conteúdos com Carol da Dreams, Carolina Almeida, consultora de imigração da Dreams. Já dá um oi pro pessoal, Carol. Olá, obrigada mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar a importância do consultor licenciado pelo governo canadense, né? Um consultor de imigração, que é a profissão de Carol aqui no Canadá e no mundo, né? Já que ela recebe aí pessoas de diversas partes do mundo, especialmente do Brasil. Carol já é cidadã canadense, já tem outro vídeo aí também falando um pouquinho sobre ela. Eu acho legal que vocês assistam, mas o objetivo desse vídeo é justamente falar por que você tem que escolher bem o seu consultor de imigração, por que ele tem que ser licenciado pelo governo canadense, já que ele vai responder por você aqui no país. É como a gente já vai dar aquele exemplo que eu acho legal, é a mesma coisa de advogado. Se você contrata advogado, ele não tem OAB, vai chegar uma hora que os serviços dele não vão ser úteis para vocês. Pode dar um problema, né, Carol? É exatamente isso, Mai. Então, o que acontece, né? Aqui no Canadá, para você poder atuar nessa área de imigração, né, e receber uma remuneração por isso, né, você precisa ser ou um consultor licenciado pelo governo canadense ou você precisa ser um advogado. Né? Então, apenas essas duas profissões é que têm a autoridade de fato exercer esse trabalho, né, recebendo uma remuneração por isso. Exatamente. Então, a gente vai falar agora os pontos, né, sobre quais são os serviços que o consultor de imigração presta, né, aqueles principais serviços. Mas, primeiro, Carol, fala pra gente por que ele tem que ser licenciado, né? De que forma a gente pode saber essa qualificação do profissional? Isso. E aí, o que acontece, né? Tanto o consultor de imigração, ele vai ser associado com o college de consultores de imigração licenciados aqui pelo governo canadense. Então, é um college que vai regulamentar, né, a profissão através de um código de conduta profissional, código de ética. Assim como os advogados, eles vão ser licenciados pela Sociedade de Advogados daqui do Canadá ou da província. É como se fosse a nossa OAB, né? Então, se você acaba, como você falou, né, contrata um advogado que não é licenciado na OAB no Brasil, tem uma limitação ali daquele profissional. Ele, na verdade, ele não vai poder estar agindo como seu representante, né? Então, qual é a principal dica, assim? É perguntar mesmo para profissional? É perguntar para o profissional, se o profissional de fato ele é licenciado, e eu acho que a gente pode compartilhar também com eles o link, né, de como é que a gente consegue achar que o profissional é licenciado pelo governo canadense. Então, por exemplo, né, se você colocar lá o meu nome, né, Carolina, na verdade o nome completo, né, Carolina Moreno Nascimento Almeida, você vai encontrar lá o meu registro, né, com aquela associação, com o college. Então, tá vendo? A gente já tá deixando, vou deixar aqui na edição essa descrição desse órgão que regulamenta a profissão. E vocês, Carol já entregou logo aqui o nome dela todo. Se vocês quiserem confirmar, Carolina é consultora de imigração da Dreams, a mesma agência de imigração que está tratando de todo o processo, meu e de Thiago. Já vamos completar 1 ano e meio praticamente. Imagina. Estamos há 1 ano e 3 meses, daqui a pouco 1 ano e meio, já vamos dar entrada no pedido de PGWP e espero daqui a um tempo já estar contando para vocês aí o PR de cidadania. E espero também que vocês voltem aqui no vídeo, quer dizer, aqui no canal ou no Instagram, para comentar sobre o processo de vocês. Eu sei que já tem seguidor que já fechou com a Dreams a entrevista. Se você também está programando para vir para o Canadá, não perca tempo, consulta com a Dreams, né? Sempre falo, porque às vezes você pode pular, assim, fases já com a orientação certa do profissional, né? Exatamente. Carol falou sobre a importância da parte mais de certificação, né, do profissional, mas eu vou além, né? Eu acho que o consultor de imigração, ele é mesmo a sua luz, assim, seu conselheiro para você vir, porque ele vai te dar o melhor programa, vai ver o seu perfil. Tem muita coisa que não tem como a gente saber, então só um profissional.
ideal mesmo, que estuda bastante. Carol estuda o dia inteiro também, fica por dentro das notícias daqui do Canadá. Exato. E uma outra coisa que eu queria adicionar também, Mai, é que os órgãos regulamentadores, né, além de regular a nossa profissão e como é que a gente vai agir, né, naquela profissão, ele vai proteger o consumidor, né? Então, assim, quando você contrata um profissional que é regulamentado, seja com college de consultores de imigração ou através, né, da Sociedade de Advogados do Canadá, se algo acontece, né, com você em relação o serviço não foi prestado, você tem para onde recorrer, né? Porque aquele profissional vai estar ali linkado a um órgão. Quando você acaba contratando uma pessoa que não tem, né, essa certificação, você não tem para onde ir, né? E o que a gente acaba escutando muito é tipo assim, eu paguei e a pessoa tipo sumiu, nunca mais apareceu, e você não tem para onde recorrer porque o órgão não vai conseguir correr atrás dessa pessoa. Perde dinheiro. Perde dinheiro. E tempo. Exato. Carol, tira logo essa dúvida aí pra gente, né? Qual é a diferença do consultor de imigração pro advogado de imigração? Eu sempre vejo também nos grupos aqui o pessoal perguntando, quero advogado, quero consultor, como saber? Então, o que acontece, né? A diferença maior vai ser na área de atuação. Então, tanto o consultor de imigração quanto o advogado, ele vai poder representar, né, aquele cliente perante a imigração e perante as cortes administrativas de recurso, né? Então, a gente vai poder assinar, como a gente diz, né, on behalf of the client. Então, a gente vai poder estar assinando como se fosse representando você naqueles órgãos. Onde é que tem a limitação do consultor de imigração para um advogado? É com a Corte Federal, né? Então, o que a gente tem que entender aqui permissão de trabalho, permissão de estudo, permissão de trabalho, visto, né, visto de turismo, são até a aplicação de residente permanente na parte de econômica, né? Então, Express Entry, etc. Não existe um recurso apelativo para esses tipos de aplicação. Então, se a sua aplicação é recusada, né, a gente não tem um recurso administrativo para dar entrada. O que acontece? Em alguns casos, né, aquela recusa pode ser uma recusa técnica. E quando é uma recusa técnica porque o oficial deixou de avaliar um documento que foi incluído na aplicação ou deixou de avaliar uma informação que foi incluída na aplicação, daí a gente tem um recurso, né, com a Corte Federal que vai mandar uma ordem judicial para aquele oficial reabrir o processo. Essa representação na Corte Federal, o consultor de imigração é limitado de atuar. Então, para esse tipo de processo, você de fato vai precisar de um advogado de imigração para poder ir para a Corte Federal. Só que o que acontece? Esse tipo de processo, normalmente, ele é muito caro, né? Então, quando você avalia o que é que seria uma reaplicação daquele processo, né? E, de fato, ir para a Corte Federal, às vezes não vale a pena. Às vezes, o que vale a pena é você reformular a aplicação e enviar novamente. Fazer um novo processo. Fazer um novo processo, exatamente. Isso acontece muito. Inclusive, os próprios advogados, né? Porque a gente acaba trabalhando com eles. Em conjunto, né? A gente trabalha em conjunto com eles, exatamente. Tá? A gente tem advogados que trabalham com a Dreams, né? Que a gente, quando são casos que é possível ir, né? Ou que a gente pode estar referindo para a Corte Federal, a gente acaba passando para esse advogado para poder o cliente conseguir fazer essa parte do processo. Mas muitas vezes, quando a gente avalia, a gente olha assim, não vale a pena ir para a Corte Federal, né? Vamos refazer aí a aplicação. Carol, e o que esperar da consultoria de imigração? Então, durante a consultoria de imigração, como é que a gente avalia o perfil do cliente, né? Eu sempre tomo por base o programa do Express Entry. E por que isso, né? No sistema de imigração aqui do Canadá, né, a gente tem 2 níveis, que são os programas provinciais e os programas federais. Só que a gente tem que entender que o programa federal, o governo federal, sempre toma a decisão final. Então, qual é a preferência? É que você imigre por um processo federal. Porque você não precisa, né, aplicar pela província, pela comunidade, depois aplicar para o processo federal. Então, a gente sempre toma por base o Express Entry, na verdade, os programas do Express Entry, porque são programas federais, né? E são programas que, dentro desse sistema, tem 2 vantagens, né? Primeiro, a avaliação do perfil, ela é muito objetiva, então a gente sabe exatamente o que você pode ou não pode fazer para entrar dentro daquele programa, né? E segundo, a maioria das aplicações, elas são processadas, 80% das aplicações são processadas em 6 meses. Então, o que acontece? Às vezes demora um pouco para você ser elegível para um dos programas. Isso faz parte da estratégia que a gente traz.
Mas no momento que você é elegível e recebeu aquele convite para aplicar, né? Então aí a gente enviou a sua aplicação, 80% das aplicações demoram em torno de 6 meses para serem processadas. Exato. Então o que é que a gente faz? A gente se baseia no perfil do Express Entry, quais são as informações que a gente vai avaliar ali durante a consultoria do cliente, né? São a idade, o nível de inglês ou francês, escolaridade, tempo de trabalho, seja no Canadá ou fora no Canadá, se tá vindo com cônjuge, né? A gente também avalia 3 fatores do cônjuge, que são a escolaridade, nível de línguas e experiência de trabalho no Canadá. E aí tem pontos adicionais ali também que a gente vai avaliar. Olha, você tem só inglês ou só francês ou você tem as 2 línguas, né? Tem família aqui no Canadá, tipo irmão e irmã, tem uma oferta de trabalho, né? Então, essas são as informações que a gente vai estar avaliando no perfil do cliente. O plano A, normalmente a gente segue com o Express Entry. Se a pessoa é elegível para um dos programas e a gente consegue traçar um caminho para um dos programas do Express Entry, esse vai ser o plano A. Só que a gente traz sempre um plano B também para dizer, olha, se você quiser, né, por conta que o perfil ele pode ser um pouco mais apertado ali no Express Entry, vamos seguir sempre com o plano B. Então, o plano B seria através das províncias, né, ou através de programas até federais, mas que sejam focados em uma província, por exemplo, as províncias do Atlântico, ou focado em comunidades, que a gente chama de comunidades rurais. Aí a pessoa teria que mudar. Às vezes, a pessoa pode trabalhar com os 2 concomitantemente, entende? Ou a pessoa escolhe, olha, eu não... porque vai depender muito do objetivo de cada um. Então, vai ter cliente que vai dizer assim, olha, Carol, eu não me vejo indo para alugar uma cidade pequena. Não tem jeito, eu preciso de centro urbano. Então, a gente só vai ter uma opção. Se a pessoa está aberta, né, para ir para outros lugares, aí a gente vai estar conversando a opção. Entende? A gente acaba dando essas dicas também. A gente não trabalha ali toda com a sua carreira, porque não tem condições de a gente abranger tudo, né, em 1 hora, quando a gente está fazendo a avaliação do perfil. Mas a gente consegue sim estar te guiando para onde tá indo, sim, né, com a carreira ali. Sim, tá vendo? Por isso que é muito importante esse primeiro contato, assim, já você saber que vai abrir mesmo a sua vida, né? Isso. Para seu consultor. Exato. A gente costuma chamar também vocês, né, consultores de imigração e a empresa também de assessoria de imigração. Exatamente. Eu acho que nesse caso também ela abrange mais, né? Porque esse Exato. cuidado com o cliente, né? De lembrar dos prazos, lembrar dos documentos, né? Exato. Até mesmo uma conversa informal sobre o país, né? Isso. Acho que isso exatamente. é um grande diferencial do consultor, acho bem legal. Exatamente, porque o que acontece, né? A gente tem a possibilidade de estar atuando, como eu falei, representando o cliente, mas a representação do cliente, ela acaba sendo limitada ali em juntar a documentação, né? Ter o seu juízo de valor de quais são os documentos que de fato são necessários para aquela aplicação, qual é a estratégia que a gente vai estar utilizando, quais são as informações que a gente vai estar mandando e enviar o processo. Só que toda essa questão de, tipo assim, da caminhada, né, de como chegar e como ser elegível para aquele programa, isso acaba abrangendo mais, né? Aí que tem as entrevistas, né? Exatamente, da assessoria. Não seria apenas você representar, juntar a documentação, porque isso, vamos dizer assim, qualquer pessoa poderia estar fazendo, sim, né? Juntar a documentação e enviar. Na verdade, é trazer essa estratégia, né? Do início, né? Do início do seu projeto até o final. Sim, sim. Bem bacana. Então, assim, eu super indico um consultor de imigração licenciado, mais uma vez, especialmente a Dreams, porque eles são muito profissionais, assim, incríveis. Lembra a gente muito antes do prazo para ir se preparando. E aqui, a cada 6 meses, a cada ano, você tem que recorrer a eles, assim, né, de falar, e agora? Tô acabando o curso, o que é que eu faço? Olha, mudei de emprego. Tudo isso é importante, você tá sempre ali em conversa com o seu consultor de imigração, porque tem a questão do NOC depois, né? Exato, até pra ver qual é o impacto, né? Daquele trabalho específico no seu projeto. Sim, sim. Você vai entregar a sua vida praticamente. Você entrega a sua vida, literalmente, o seu perfil, as suas finanças, os seus gostos, qual é o seu objetivo aqui. Então, tem que escolher um bom profissional, um bom consultor de imigração, que você cria ali uma confiança, né? Nossa, Mai, confiança é importantíssimo. Né? Eu, inclusive, eu falo muito isso para meus clientes, né? Se existe quebra de confiança entre o trabalho que eu faço, né,
e o trabalho e o que você está esperando não vai funcionar. Sim. Né? E já aconteceu antes de, tipo assim, a expectativa ser bem diferente do que de fato o serviço tá ali sendo prestado. E eu informar para o cliente, olha só, eu tô aqui disposta a te ajudar, né? Mas nesse momento, se houve quebra de confiança, eu não tenho condições de continuar naquela aplicação, porque você precisa confiar no trabalho que eu faço. Dá exemplos aí pra gente, né, de quais serviços contratar um consultor de imigração. Olha só, visto, né, de turismo, a gente pode estar te ajudando. Acontece muito. Existem perfis, às vezes, que são perfis um pouco mais delicados para poder você aplicar até para um visto de turismo, né? Então, principalmente com esses perfis mais delicados, é importante que você tenha um consultor de imigração, porque você precisa de uma estratégia para poder demonstrar que a sua vinda para o Canadá, de fato, é temporária. Porque o que a gente vê muito é assim, olha, você recebeu uma recusa porque você não tem histórico de viagem, porque você não tem recurso financeiro, né? Porque você não demonstrou vínculo com o seu que a país gente de fala, uma origem. vez recusado. Pois é, aí uma vez recusado, aí você tem que voltar, você sempre tem que estar declarando aquela recusa, né? Acontece, tanto é que eu sempre digo assim, eu não garanto uma aprovação, mas com o conhecimento que a gente tem, a gente trabalha com o resultado, para um resultado positivo, né? E o que a gente vê muito assim, às vezes a aplicação teve uma recusa, voltou porque faltou documento, faltou demonstrar algo que a imigração solicitava, né? Como eu falei. Isso ela tá falando quando a pessoa faz por si só, ou faz Isso. de outras formas, né? Isso, aí já exatamente. chega com a deficiência para ser resolvida. Isso, exatamente. Então, nesse caso, entra o serviço do consultor de imigração. Exato. Mas se for começar do zero, melhor ainda, né? Melhor tô pensando ainda. em... Exatamente. Exato, porque a gente consegue sanear, né, essa parte. Então, assim, quais são os vistos de turismo a gente consegue ajudar? Tanto o visto quanto a permissão de estudo, quando a pessoa já está aqui, né, a gente ajuda, então, a permissão de estudo, a permissão de trabalho, trazer, de fato, fazer a estratégia de imigração, né, se você está vindo para cá com o objetivo de imigração permanente, a gente faz essa estratégia. Olha, qual o seu objetivo, né? Vir para cá já como residente permanente, ou você prefere sair do país o mais rápido possível e traçar uma estratégia temporária para conseguir algo permanente, né? Então, a gente traça essa estratégia, todo o processo de PR, né? Que a gente fala, de residente permanente. Então, na parte econômica, a gente atua Express Entry, né? Os programas do Express Entry, que são a experiência de trabalho no Canadá, trabalhadores qualificados, né? Existem alguns outros processos também de residente permanente em províncias específicas e comunidades específicas. A gente também faz toda a parte de sponsorship, né? Então, a parte de família. Eu adoro fazer a parte de família, inclusive. Eu senti aí essa expressão. Adoro! Porque você entra muito ali na história do casal, sabe? É bem legal você fazer a imigração de família. E o Canadá gosta bastante, né? Gosta assim, também. de trazer a família, de trazer o casal, né? Isso. Já que o governo tá aí, você viu que aumentou agora em 1 milhão a mais de pessoas. Exato. Pessoas que se tornaram cidadãos canadenses, pessoas que nasceram aqui. Olha só, Exatamente. gente. Foi a maior 1 milhão a mais de canadenses em 1 ano, não foi? Não, 2 anos. Não, eu não lembro, não tô lembrada agora exatamente o tempo, mas foi agora, depois da pandemia. Foi o recorde, exatamente. Foi o crescimento populacional recorde que o Canadá teve, né, durante esses últimos anos aí. Esse 1 milhão de pessoas novas aqui. E esse é o caminho. A questão então vem, né? Pode vir que vai ter processo aí, vai ter programa. Tem gente que acha bem difícil vir pro Canadá, né? Acha que tipo assim, o governo quer, mas é difícil. Inclusive tem muitos médicos, sempre me perguntam, né? Médicos que querem vir exercer o curso, né? Trabalhar como médicos aqui. Não é impossível. Não. É difícil, mas não é impossível. Então, tudo isso vai depender de quem você é, do seu perfil, da sua formação, o quão disposto você tá. Então, por isso, mais uma vez, pega aqui os contatos da Dreams, porque só eles vão saber te responder, gente. Eu não sei, nem Trudeau, o presidente, talvez não vai. Olhando pra você, ele não vai saber te responder. Então, a melhor coisa mesmo é fazer uma consultoria, contratar aí a assessoria. Você contrata assessoria para festa, para casamento,
pra, né, a empresa pra arrumar sua casa, fica arrumada. Adorei esse exemplo. Então, o mais importante é a sua vida, né, a sua mudança de plano, colocar tudo na bagagem. Então, não, e é um investimento, né? É isso que eu ia falar. Não, é um investimento, não faça sozinho. É o que eu vejo, né? Quando você resolve vir pra cá, né, e fazer do Canadá um lugar de trabalho, de vida, é um investimento que você tem que colocar aqui, né? Seja um investimento de tempo, seja um investimento de dinheiro através do próprio processo de imigração, escola, né? Até trabalho, muitas vezes para você de fato. Porque o que a gente tem que entender é assim, ó. Às vezes você como se investir para o seu trabalho, né? Exatamente. O que é, tipo, você vai para a escola é um investimento para sua carreira, né? Então é a mesma coisa, acaba sendo um investimento. Que a gente pensa assim, né? Imagina que se o Canadá ele quer pessoas, a gente precisa, né? Existe uma lacuna. Eu trabalho com essa parte de RH também, né? Em instituições na parte de imigração, e a gente recebe muita gente de fora, né? E aí o que acontece? Só que a gente precisa entender que o que o governo está querendo são pessoas que vão alimentar ali o mercado de trabalho. Como é que você vai alimentar o mercado de trabalho se você não está apto a de fato exercer aquela profissão ali? Gente, muito obrigada por mais essa audiência aqui, e eu vou me despedindo de Carol por enquanto. Esse é o nosso último vídeo da série de vídeos aqui com consultoria de imigração. Falamos bastante sobre vários assuntos, sobre o Express Entry, como é que funciona. Tem um vídeo contando tudinho sobre a pontuação, sobre idade, né, cursos. O que mais? A gente fez bastante vídeo, assim, tá tudo aqui na playlist, então escolhe o seu trabalhar, né? Alguns, sim. Acho que a gente trouxe, tipo assim, 5 maneiras de trabalhar no Canadá. Sim. E demos também dicas de como fazer o visto para não errar, né, no visto de estudante. É um visto de estudante, é como todo mundo praticamente entra aqui, né? A maioria das pessoas inicia essa Não é à toa que o Canadá é o segundo país com maior número de pessoas escolarizadas. 99% da população aqui é escolarizada. Para nós que somos brasileiros, isso é um número muito alto, assim, porque o Brasil, infelizmente, tem muitas pessoas ainda que não tem acesso, não tem nem o alfabeto, né? Não é alfabetizado. Então, é isso, gente. Isso é pauta para outro vídeo. Obrigada mais uma vez, Carolina Almeida, consultora de imigração da Dreams. E mais pra frente a gente vai trazer, espero, né? Trazer mais novidades aí. Sim. Obrigada mais uma vez pelo convite e eu vejo vocês em breve. E em breve também eu quero contar sobre o meu processo aí, né? Mas passa pro final do ano, ver se vai trazer novidades aí. Que sempre tem novidade nesse país. Um beijo e até o próximo.